O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai falar de um caso nacional que é pouco conhecido, mas com reviravoltas dignas de um filme de suspense. Pedro Chavarri Duarte era um policial militar do Rio de Janeiro que teve uma carreira brilhante até se tornar coronel. Inteligente, carismático e apoiador de causas sociais, ele encantava todos ao seu redor. Ele sempre adorou crianças e queria passar o máximo de tempo possível com elas. O problema era o que ele fazia com elas quando não tinha mais ninguém por perto. O episódio de hoje é baseado no livro O Coronel que Raptava Infâncias, publicado pela nossa querida editora Intrínseca. É um livro de jornalismo literário investigativo que é escrito pelo Matheus de Moura. Ele ficou obcecado com essa história em 2018, quando ele estava no 4º semestre de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, desde aquela época, ele já decidiu que essa história ia ser o TCC dele. Então, ele se mudou para o Rio de Janeiro e começou a fazer uma série de entrevistas e tal, até elaborar esse livro-reportagem. E ele apresentou como TCC mesmo, e depois de formado, continuou desenvolvendo a história, até se tornar esse livro que agora está sendo vendido pela Intrínseca. A história no livro é super aprofundada, o autor claramente fez uma pesquisa super extensa, sabe? Ele não descreve a história e pronto, ele dá todos os contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, tudo mais. E óbvio que a gente fez um recorte para focar na história do Chavarri em si, mas quem quiser comprar o livro, assim, gente, tem muita coisa interessante para aprender. Quem gosta de história, de política, assim, tá muito legal. E como sempre, vamos de cupom exclusivo para os operanders, cupom que dá 10% de desconto na Amazon até o dia 15 de outubro. O cupom é CORONEL e a gente vai deixar um link na descrição do episódio e também no site. Em 9 de março de 54, nasceu Pedro Chavarri Duarte, e ele teve mais 3 irmãos depois. A família dele morava na zona norte do Rio de Janeiro, e lá o Pedro cresceu. Só que ele era um pouco diferente dos irmãos. Os irmãos estavam sempre interagindo com as crianças, jogando bola, indo brincar na rua, enquanto o Pedro preferia ficar em casa com a mãe ou interagindo com outros adultos. A mãe dele, a dona Modesta, era super religiosa e foi passando isso pro filho. Então, o Pedro sempre lia a Bíblia, frequentava a missa, tanto que ele até virou coroinha. Só que ele ia super mal nas matérias. No ensino fundamental inteiro, ele tirou só um 8, que foi a maior nota que ele tirou, assim, até então. E aí, chegando na adolescência, o Pedro se tornou um jovem com um nariz comprido e uma expressão super carrancuda. Ele tinha um cabelo liso que ia quase até o ombro e a galera falava que o cabelo dele parecia de um dos Beatles. Em 73, com 19 anos, ele decidiu entrar para a Polícia Militar do Rio, a PMRJ. Só lembrando que nessa época o Brasil estava na ditadura e esse era o penúltimo ano do mandato do Médici. Talvez vocês se lembrem dele como aquele presidente que falou aquela frase maldita que ele falou assim: a economia vai bem, mas o povo vai mal. Bacana. Enfim. Cretino. Cretino. Eu amo esse adjetivo. Cretino. É forte, bem de novela, né? Enfim, o Pedro Chavarri fez um teste de admissão para entrar no colégio da Polícia Militar e ele tirou uma nota boa, ele tirou 8,2. E ele também fez um exame no eletroencefalograma que servia para ver se ele tinha alguma questão neurológica. Na primeira vez ele foi reprovado e na segunda ele foi aprovado. Então ele conseguiu entrar. E ele tinha medo de ser rejeitado porque ele não tinha, assim, uma excelência acadêmica, né? As notas dele não eram muito boas e tal. Então ele treinou muito o carisma dele. Ele era muito divertido, brincalhão, adorava conversar. Então as pessoas gostavam muito da presença dele. E foi nessa época que ele começou a ser chamado de Chavarri. Tipo quando o sobrenome da pessoa vira um apelido. Eu tinha uma amiga que me chamava de Bonafé. Ai, a Bonafé tá chegando. Igual a gente, amiga, naquela matéria que a gente saiu. A Bonafé e a Moreira. Era Moreira e Bonafé disseram que nananã. Era uma citação nossa, eu amei. A gente até mudou o nome do nosso grupo, lembra? Numa época. O grupo... Ainda o nome do grupo do Modus, deixa eu até ver. O nome do grupo do Modus é Modus, Moreira e Bonafé até hoje. Meu Deus. Enfim, em 1976 ele virou presidente da Sociedade Acadêmica do Colégio.
mesmo ele não tendo boas notas. E ele foi percebendo que a simpatia dele podia levar ele para qualquer lugar. Daí, em dezembro do mesmo ano, ele foi agregado ao 4º Batalhão da Polícia Militar em São Cristóvão. E o 4º Batalhão, ele era uma estratégia política. Era um batalhão feito para ter uns membros mais eloquentes, carismáticos, menos violentos, mais amigáveis, assim. Então, era uma maneira de passar uma boa imagem sobre o batalhão. E rapidamente o Chavarri conquistou os colegas de lá. Mesmo ele sendo super novo, ele mandava muito bem na organização dos eventos e nas atividades e tal, voltadas para relações públicas. Então, lá por volta de 1977, o Chavarri fez amizade com o Major Paulo Ramos, que hoje em dia é deputado federal, mas na época ele era PM, e eles viraram melhores amigos. O Paulo Ramos sempre tretava no batalhão, porque naquela época estava rolando a ditadura, né? E ele era contra a ditadura. E o Chavarri ia na pegada dele. Em 78, com 24 anos, o Chavarri entrou na Irmandade de Nossa Senhora das Dores, uma instituição sem fins lucrativos lá da PM, e eles faziam várias coisas de cunho social, tipo angariar fundos para eventos públicos, gerir uma capela, e isso juntava duas coisas que o Chavarri curtia, né, que era política e religião. E foi lá que ele conheceu a sua futura esposa, a Rosiane, que também tinha uma grande fome de poder e deu super match. E aí, em 81, eles casaram, compraram um apartamento, um tempo depois eles tiveram uma filha, né, e vida que segue. Só que lá em 81, ele foi convidado para ser comandante do posto da rodoviária Nova Rio, o principal terminal da cidade. Depois ele conseguiu entrar numa faculdade de direito super famosa, e até 88, por aí, ele vivia indo preso junto com o amigo dele lá, o Major Paulo Ramos, porque eles participavam do Clube dos Oficiais, que era um grupo criado para exigir um aumento do salário dos PMs, porque fazia anos que os governantes ficavam prometendo que a PM ia aumentar o salário, que ia chegar no mesmo salário das Forças Armadas, que era maior e tal, e isso nunca rolava. Então eles eram presos toda hora, né, por conspiração contra o governo. Só passavam só um mês presos e tal, e depois saíam. Em 89, o Chavarri tinha perdido bastante respeito, porque ele não estava mandando muito bem na rodoviária, tava rolando muito assalto, muitos crimes lá e tal, então a galera foi, sabe, achando o trabalho dele ruim. Então ele foi transferido para a Diretoria Geral de Pessoal, que era tipo uma geladeira da PM, para onde eram mandadas as pessoas que não estavam indo muito bem, sabe? E aí no mesmo ano, o Chavarri tentou concorrer a vereador municipal, mas ele teve só 1.040 votos e ficou assim, pistola. Em 89, ele tentou emplacar, então, um projeto de uma creche para a Irmandade da Nossa Senhora das Dores. Ia ser uma creche para crianças de 3 meses a 10 anos. E até aprovaram um projeto e tal, porque ia melhorar mais a visão da polícia militar. E a creche, ela foi estabelecida em um antigo orfanato, que era o Educandário Feminino, que ficava no bairro de Olaria. Só que em menos de um ano, começou a dar tudo errado, porque não tinha mais verba pra creche. Mas ele frequentava muito o Educandário Feminino, e ele ficou super amigo das freiras lá. E ele era tão obcecado em ter poder, em ser relevante, que ele começou a falar por aí que ele era diretor do Educandário. Vozes da cabeça, né? Viajou. Em 88 e 89, o Rio de Janeiro passou por muitos problemas com chuvas e enchentes. E quando isso acontece, né? Acontece muito deslizamento, as pessoas perdem as casas são destruídas, alagadas, que inclusive é um problema que acontece até hoje. Enfim, depois de muitas mortes e repercussão nessa época, o governo anunciou que iam criar o Bangu 2, que seria um conjunto habitacional ao lado de outro conjunto que chamava Bangu, né? Ia ter quase 2.000 unidades novas. E essas unidades seriam destinadas a essas pessoas de baixa renda, principalmente essas famílias que sofreram, que perderam as casas com as enchentes e tudo mais. Só que, né, gente, promessa de político, né? Sempre tem as linhas miúdas e tal, e não foi bem assim. Quando chegou 91, terminaram o Bangu 2, terminaram o conjunto, só que eles anunciaram que iam ser só 828 habitações, que era menos da metade. E ainda, as habitações iam ser bem menores do que eles tinham falado antes. E o pior de tudo isso é que parte dessas moradias nem foi para as pessoas necessitadas. Elas foram dadas para as famílias de policiais. E isso incluiu o Chavarri, que aceitou e ganhou lá uma unidade também no conjunto Bangu 2. Gente, sério, sabe? Tipo, problemas que o Rio passa até hoje, tá lá nos anos 80, os anos 90, os caras não fazem nada pra resolver. E ainda... Ai, sério, eu fiquei muito puta quando, assim, deles simplesmente fazerem um monte de casa, fazerem menos da metade, e aí Pequenas. Não dá pra galera menores, não dá nem pra quem tá precisando. É absurdo atrás do absurdo, assim, é revoltante muito, é muito revoltante. E assim, as famílias dos policiais também nem, sei lá, elas nem alugaram, nem compraram, eles ganharam, né?
Exato. também. Então, sei lá, tudo meio estranho. E rapidamente, o Bangu 2 começou a ter um líder, que era o Vander. Ele era educador numa escola municipal. E ele foi um dos primeiros a se mudar para o Bangu 2. E veio dele essa ideia de criar uma associação de moradores e tal, até que ele virou o presidente. Em 92, tinham vários vizinhos reclamando com ele sobre uma casa que estava meio abandonada. Tava crescendo até um mato, assim, super grande, que ia passando e invadindo as outras casas. Então o Vander ligou pro proprietário e pediu para ir lá para eles conversarem. E quem que era o proprietário? O Chavarri. Tava lá, gente, a casa ao léu. E o Chavarri falou de uma maneira super agressiva com o Vander. Só que depois ele pensou um pouco e ele resolveu que ele ia pagar alguém para capinar o mato, porque aquela casa era importante para ele por um motivo bem específico. Em 92, o Chavarri voltou a trabalhar lá no 14º Batalhão do Bangu, dessa vez sob ordens do coronel Gentil Pita. Só que o Chavarri começou a perder a moral por lá, porque ele foi virando chacota, porque, gente, ele era muito fanfiqueiro. Ele ficava falando, não fazia nada. Tinha vez que os policiais, sei lá, tinha acontecido um assalto, aí chegava a polícia, né? Tinham impedido o assalto. Aí, o Chavarri nem tava lá no rolê, ele ia pra lá, pra ficar dando depoimento pros jornais, pra dar entrevista, como se ele tivesse participado do caso. Só que ele não tava, entendeu? Só que, por causa disso, o coronel botou ele pra trabalhar com papelada, com burocracia, meio que um jeito de prender ele pra fazer outra coisa, né? Só que o Chavarri tava se achando tanto que ele se convenceu que ele só foi mandado pra essa função porque ele era muito bom. Ninguém mais conseguiria fazer isso, só ele. Então, ele deu um jeito de achar que ele tava abalando de qualquer forma. Então, beleza, né? Então, a casa ela estava abandonada, o mato, e aí, em novembro de 92, os moradores lá do Bangu foram atormentados por um choro de bebê que ninguém conseguia saber de onde era. Isso aconteceu várias vezes, até que em dezembro, a Sônia, que era diretora social da associação de moradores lá, ela falou, gente, eu vou achar essa criança, eu vou achar esse bebê chorando. Aí ela saiu caminhando, assim, na frente de cada casa pra ela ver se ela achava de onde o choro vinha. E adivinha, ela percebeu que era da casa 183, que era de quem? Aquela lá do Chavarri. Daí ela falou com o Vander, que era o líder lá, que disse que ia ficar de olho. E uns meses depois, em março de 93, a Sônia finalmente pegou ele no flagra. Ela viu o Chavarri, né, saindo de casa com o bebê no colo e uma bolsa de couro enorme no ombro. E ela falou com o Vander, e eles decidiram colocar umas crianças da comunidade para espionar, porque ia ser menos suspeito, né, do que adultos parando, olhando a casa e tal. E aí, no dia 18 de março, um garoto contou que viu o Chavarri entrando em casa com uma mala de couro que parecia super pesada, mas que depois ele saiu e colocou a mala no carro. E dessa vez, a mala estava vazia, assim, estava frouxa, como se ele já tivesse tirado o conteúdo de dentro. E aí, no mesmo dia, o Vander pediu para uma menina xeretar lá na janela basculante da casa do Chavarri. E os vidros da janela tinham sido cobertos por dentro com papel preto, para que não desse para ver nada dentro da casa. Mas mesmo assim, a menina conseguiu enxergar assim por uma frestinha e viu que sim, tinha uma bebezinha de alguns meses, né? Parecia ter alguns meses, dentro da casa. Então, o Vander mandou um dos meninos entrar na casa pela janela, mandou um menino magrelinho, assim, falou, vai tu. E aí, o menino conseguiu entrar e viu um bebê gritando lá dentro, e aí abriu a porta por dentro, né? Ele abriu pro Vander poder entrar. Aí o Vander dispensou as crianças, ligou pro deputado Paulo Melo, que também era coordenador do Disque Criança. E aí o Vander também ligou para um amigo dele que era jornalista, que era ninguém menos do que o Tim Lopes. Para quem não lembra, ele foi um jornalista investigativo muito famoso, que infelizmente foi sequestrado e morto em 2002 durante uma investigação, passou em todos os jornais e tal. Enfim, nessa época ele estava trabalhando para o jornal O Dia e ele foi lá também participar dessa investigação aí do Chavarri. O deputado Paulo Melo ainda levou um policial chamado Valmir Brum, que era conhecido como militar que investigava outros militares. Então pronto, tava todo mundo lá e mais uns policiais, né, que tinham sido chamados. O Vander se fez de sonso e falou, nossa, eu tava andando aqui e tal, o Chavarri deixou a janela aberta, né, porque ele não podia falar que eles estavam investigando nesse sentido, né, porque, enfim. Tava xeretando na casa. Tava xeretando, né? Ainda bem, né, nesse caso. E eles todos entraram na casa e, gente, não tinha nada, só uma cadeira de praia e um colchonete. E era nesse colchonete que tava a bebezinha chorando, ela tava pelada,
cheia de urina e fezes. E tinha, gente, um monte de formiga passando pelo corpinho dela, assim, tava uma cena muito, muito ruim, assim, mas ela tava viva, tá? Só que ela tava nessa situação, assim. E a casa tava um forno, assim, tava muito quente. E ela também, ela tava muito quente. Ela tava claramente passando mal, sofrendo e tudo mais, e maus tratos. A Sônia, aquela outra moça que estava investigando junto com o Vander, né? A Sônia deu uma mamadeira pra bebê, levou ela pra tomar banho, tudo enquanto o pessoal ficou lá na casa investigando. E eles encontraram uma bolsa azul cheia de roupinhas infantis e uma mamadeira. E em outro canto acharam 2 receitas médicas em nome de Érica Meirelles. Perto de onde estava a bebê, tinha uma pulseira de metal que estava pintada meio de amarelo, assim, com o nome Amanda escrito. O deputado Paulo Melo sugeriu de montarem uma tocaia e esperarem o Chavarri chegar. Já era 4 da tarde, ele costumava chegar umas 5. E aí, quando deu 4h30, chegou um Fiat Uno vermelho, que era o carro do Chavarri. Mas antes de voltar para a história do Chavarri, né, chegando em casa e tal, pro flagrante, a gente vai contar agora a história de uma mulher chamada Clarissa Coutinho, que é a mãe dessa neném que foi encontrada na casa dele. A Clarissa teve uma vida muito complicada. Ela sofreu abusos sexuais durante muito tempo, teve que largar a escola. E aos 23 anos, ela não estava conseguindo emprego nenhum e tal, então ela começou a catar lixo para sobreviver. E ela engravidou pela 2ª vez. E, né, óbvio, gente, o pai não quis saber, abandonou, deixou pra lá, aquela ladainha que a gente sempre sabe. Ela ficou sozinha de novo. E a essa bebê, ela deu o nome de Rafaela. Só que assim, gente, é óbvio que ela não estava conseguindo lidar com 2 crianças, né, financeiramente. Ela não tinha um emprego fixo, ela não tinha ajuda nenhuma, não tinha rede de apoio, ela não tinha nada. Era uma menina de 23 anos que estava completamente jogada na vida. E ela soube por uma amiga que tinha um policial militar que ele dava assistência a mães carentes. E o nome dele, gente, é Pedro Chavarri. Em dezembro de 92, então, ela foi atrás do Chavarri e ele mentiu que tinha uma creche para crianças e que podia cuidar da bebê recém-nascida dela, a Rafaela. Só que vocês já imaginaram, né? Na verdade, ele levava a bebê pra casa dele lá no Bangu. Ele sempre buscava a nenê às 7h30 da manhã e devolvia pra mãe ao anoitecer, todos os dias úteis. Só que o que ele fazia? Ele sedava a bebê com um remédio chamado Lexotan, que é um remédio adulto, pesado, e se for ter que dar pra uma criança, teria que cortar num pedacinho, né? Só que assim, cada dia ele cortava um tanto diferente, às vezes a menina ficava meio que desmaiada, né? Desacordada, tempo demais, às vezes tempo de menos, e ela acordava, ficava gritando. Nossa, que horror. Cara, esse cara é um desgraçado, sério. Não, horrível, né? E sabe lá o que ele tava fazendo com a criança também. A gente tá falando só do remédio, a gente não sabe o que ele fazia com essas crianças. Enfim, uma vez trabalhando, a Clarissa achou uma corrente de bebê que ela achou que era de ouro, tal, que tava escrito Amanda. E ela deu a correntinha pro Chavarri colocar na bebezinha, né? Que na verdade chamava Rafaela, não tem nada a ver com a Amanda. E é por isso que tinha essa correntinha junto com a bebê que foi encontrada lá na casa. E agora que a gente já sabe, né, o que rolou, vamos voltar pra história ali do flagrante. Então a galera armou pra ele no Bangu e ele chegou às 4h30 e foi surpreendido. O Chavarri começou a dizer que era capitão, que tinham se enganado, só que todo mundo ali sabia exatamente quem ele era. Ele começou a falar que era um mal-entendido, que estava cuidando da criança, que ele tinha autorização da mãe, mas levaram ele preso mesmo assim. E como um dos policiais que estavam lá era amigo dele, deu permissão pro Chavarri não precisar ir algemado, e sim só seguindo a viatura tal no carro dele. O Chavarri pediu para um vizinho avisar a mãe da bebê, a Clarissa, e ela foi correndo para a delegacia. E o coronel Gentil Pita, que era o chefe, né, do Chavarri, ele chegou espumando na delegacia, falando que desrespeito era aquele com o oficial dele. O delegado falou assim, calma lá, né, anjo, porque essa aqui não é sua jurisdição. O Chavarri deu depoimento de maneira mais informal, assim, porque as declarações dele não iam constar nos autos, porque ele invocou o direito do silêncio. Mas ele falou que ele conhecia a mãe da bebê, que ele ajudava mães necessitadas e começou a inventar umas coisas, que a bebê não ficava sozinha, que tinha uma babá que ele contratava. Só que aí perguntaram, mas quem que é a babá? Ela ficou enrolando, não sabia nome de babá, não sabia telefone, endereço, não sabia nada. Depois inventou que o nome da babá era Maria. Maria, Pronto. Claro. Falou que aquele espaço lá do Bangu 2 era da tia dele
e que ele só ia lá de vez em quando. Ele começou a falar um monte de coisa. Ele não conseguiu assim, falar um monte de Ele coisa. começou a falar um monte de Ele coisa. não conseguiu assim, falar uma verdade, né? Nada. Nada. E assim, não colou, gente. Ninguém acreditou nele. E aí, no dia seguinte, o Chavarri pediu pra um amigo dele ir lá na delegacia depor a favor dele e tal. O nome desse amigo é Marcelo Benetti Ribeiro. E ele trabalhava no setor de relações públicas do batalhão. Ele já tinha ajudado o Chavarri a cuidar de algumas outras crianças, que eram 2 irmãos bebês, que chamava Rafael e Érica Meirelles. O Chavarri já tinha deixado esses bebês na casa dele, e quem cuidou, na verdade, foi a sogra do Marcelo, que se chamava Dona Neuza. Por isso que quando eles foram lá na casa, a polícia encontrou umas receitas médicas em nome da Érica Meirelles. Seria essa bebê aí. Então, isso fez também com que a polícia pensasse que talvez a Rafaela não fosse um caso isolado, que talvez o Chavarri fazia isso com várias bebês. E por isso, provavelmente, o maior erro da polícia nessa história inteira foi não ter ido atrás dos pais da Érica Meirelles para prestar depoimento. Se tivessem feito isso, toda a história ia se resolver e o episódio ia acabar aqui agora. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. E mais pra frente no episódio vocês vão entender do que a gente tá falando. Mas enfim, o Chavarri foi suspenso das atividades, né, enquanto o processo estava transitando e ia rolar um julgamento. E ele contratou 2 advogados. Essa era uma batalha que ele não estava disposto a perder. O Chavarri foi interrogado oficialmente em abril de 93, quase um mês depois. E ele começou a inventar aqueles papos todos, falou que ele e a esposa tinham experiência em cuidar de crianças por causa daquele projeto tal, não sei o quê. E ele falou que ele estava sendo atacado por inimigos políticos que estavam tramando contra ele. Sendo que, gente, ele tinha participado de uma eleição, ele tinha perdido. Assim, 0 pessoas estavam se importando com a carreira política dele, tipo, não dá nada a ver, enfim. Aí ele falou que ele recebia ajuda de 2 mulheres, que ele chamou de mães crecheiras, que se disponibilizavam para cuidar dos bebês e tal, e que uma dessas mulheres era a Dona Neuza, que era aquela sogra lá do amigo dele, e outra mulher que se chamava Sônia Mortoni, que era amiga íntima dele. E ele disse que o que ele fazia era uma mediação com as mães carentes, que ele pegava os bebês para cuidar e organizava com essas 2 mulheres. Um dia ficava na casa dele, outro dia na Dona Neuza, e aí vai. E ele falou que no dia que encontraram aquela bebê, a Rafaela, a Sônia, a mulher lá que tava com a bebê, e quando abriram a casa, a mulher tinha acabado de sair, menina. Acabou de sair ela. Tava aqui agorinha. Ou seja, ele veio com esse papo de que ao invés de o bebê ter ficado sozinho lá o dia inteiro, né, ela tinha ficado só umas 2 horinhas, que foi o tempo dele chegar em casa. O que já é um absurdo, um bebê desse tamanho você não deixa sozinho nem um segundo. Mas beleza. Gente, é o ódio, sério, o ódio que vai aumentando desse homem. Mas enfim, a Sônia foi chamada para depor também, só que nada no depoimento dela batia com o do Chavarri. Ela falava sim que ela cuidava da criança e tal, mas os horários, os pormenores, sabe? Cada um contava um pedacinho de uma história diferente. Ficou cheio de buracos, assim. E era muito estranho isso tudo, porque a Sônia morava em Nova Iguaçu. E ela supostamente iria para Bangu todo dia para cuidar da bebê por algumas horas de manhã, do nada, assim, sem ser paga por isso. E de tarde ela ia ser cobradora de ônibus, que era o trabalho dela e tal. Então, assim, não tava fazendo sentido nessa história, sabe? Não batia. E além do remédio Lexotan, encontraram também uma coisa muito suspeita na casa. Uma câmera fotográfica. O Chavarri disse que ele tirava fotos dos bebês para dar de presente pras mães e tal, mas ele não tinha nenhum equipamento de revelação na casa nem nada. Enquanto isso, a Clarissa estava sendo observada, né, pelo serviço social para ver se ela ia ter condições de criar a filha. Então ela estava numa espécie de quarentena, ela não podia sair de casa e ela acabou não podendo ir mais trabalhar no lixão, que ela estava catando lixo e tal. E aí, para manter a lealdade dela no depoimento, o Chavarri conseguiu um emprego para ela no escritório. Basicamente, ele comprou o depoimento dela, né? Mas o lance é, a Clarissa, ela não sabia com o que ela estava trabalhando e nem para quem. O job dela, o dever que ela tinha, era sair entregando uns documentos, fazendo cópia, entregar envelopes com grandes quantias de dinheiro. Enfim, e tudo isso era para um contratante misterioso
que ela não sabia quem era, que não era o Chavarri, tá, gente? Beleza. No dia 29 de junho, ela deu depoimento e ela se manteve fiel ao Chavarri. Ela corroborou toda essa história que estavam armando pra ele, que ele cuidou super bem da filha dela e tal. Só que no fim, o relatório final do caso indicava que ele devia ser punido sim, porque ele claramente tentou manipular as testemunhas, principalmente a tal da Sônia lá, que provavelmente nunca tinha tido contato com a bebê, era só alguma amiga dele fazendo um favor pra ele, né, pra ajudar. Só que o chefe lá da polícia militar disse que não ia punir o cara enquanto não tivesse uma sentença de culpado no tribunal. Em agosto, a promotoria deu o parecer. E a promotora disse que mesmo que não tenha acontecido nada com a criança, no fim a criança ficou bem, né? Tudo bem. Mas a criança ficou desprotegida por horas e ainda em condições subhumanas, sem alimentação, sem higiene e num calor horrível. E ela também disse que a explicação do Chavarri para ter uma máquina fotográfica era muito suspeita, claramente um pedófilo nojento, né? E aí, depois de uns dias, os advogados dele falaram que, no pior dos casos, aconteceu abandono, mas a criança ficou sozinha só umas horas, a criança ficou de boa. Porra, né? Olha que absurdo. Mas enfim, em setembro, o juiz deu a sentença e o Chavarri foi considerado culpado de abandono de menor. Ele foi condenado a 1 ano de prisão, com a possibilidade da pena ser estendida por mais 1 ano. Por quê? Porque ele era policial militar, então o fato dele ter feito isso foi pior do que um civil comum, sabe? Uma pessoa comum assim ter feito. Só que rapidamente a defesa recorreu da decisão e o processo foi para a segunda instância, e dessa vez a defesa foi pautada no fato do Chavarri ser um homem de moral, de bons costumes, pai de família, histórico de serviço social, um homem de bem, né, gente? Um homem religioso e que tinha lá uma boa trajetória de policial. E o procurador da segunda instância, ele decidiu lá que aquelas diferenças, né, os buracos que tinham nos depoimentos dele e da amiga, não eram evidências de mentira, mas que elas se complementavam, só que adicionavam informações que a outra não tinha. Enfim, por isso, em janeiro de 1994, por unanimidade, o Chavarri foi absolvido. Na mesma semana, o Chavarri encontrou a Clarissa. Disse que não ia mais poder trabalhar para o contratante misterioso e tal, e que era melhor eles não se verem mais, para não ter motivo para ninguém suspeitar de nada. E é isso, gente, ele deixou a mulher lá com 2 filhas e desempregada, nem aí. Por causa dessa publicidade negativa que o caso do Chavarri levou para o Bangu 2, eles até mudaram o nome do conjunto habitacional, que virou Conjunto Edson Fernandes dos Santos. E o Chavarri queria se livrar da casa lá e começou a oferecer para vender para quem quisesse. E conseguiu vender para a cunhada de um colega dele lá da polícia. E a mulher se mudou para lá com os 2 filhos, mas chegando lá, ela encontrou um vestido muito chamativo que ela associou, a mulher lá, associou que era um vestido meio de drag queen. E estava pendurado lá no banheiro, mas não tinha mais nada na casa, né? Ela mudou para lá, tinha essa roupa estranha lá. Então a mulher pensou que o Chavarri era drag queen, ou que ele era gay, a mulher pensou alguma coisa assim. No fim de 94, o Chavarri saiu lá do batalhão porque ele foi atropelado num acidente. E, gente, adivinha, ele estava carregando um bebê no colo quando ele sofreu o acidente. Quando perguntaram pra ele, né, que criança é essa? Por que você tem um bebê no colo? Ele disse que viu a criança correndo perigo na rua, que segurou a criança para proteger do atropelamento e foi atingido no lugar do bebê. Um grande herói, não é mesmo? Super-homem, né? Um grande herói. O acidente deixou o Chavarri manco e aí ele passou a usar bengala. E ele começou a usar isso como maneira de se vender, né, gente? Ele não ia deixar barato, claro. Claro, qualquer oportunidade, né, pra dizer que ele é um herói. Ficou falando que ele se sacrificou muito pra salvar aquele bebê. Enfim. Em 2002, ele começou uma especialização em políticas públicas. E aí, gente, né, o ego é muito grande pro homem, né? Ele começou a falar um monte de coisa, aí começou a querer discutir as políticas públicas, começou a pagar de desconstruidão, sabe? Aquela coisa toda. Que assim, é óbvio que a especialização em si é uma coisa importante. Só que, né, ele usava ali da maneira como ele queria. Porque ele queria emplacar, né, essa grande persona de desconstruidão, falar sobre problemáticas sociais, blá blá blá. E em 2003 ele cresceu na patente e recebeu o título de coronel. 3 anos depois, o Chavarri começou a frequentar bastante a comunidade de Uga Uga,
que vai ser muito relevante para a história daqui para frente. Agora, a gente vai contar a história de 3 mulheres que tiveram suas vidas atreladas ao Chavarri. Infelizmente, né? Então, lembram que quando encontraram o bebê da Clarissa, lá na casa do Bangu 2, a primeira bebê, né, que eles encontraram, eles acharam umas receitas médicas no nome de Érica Meirelles. Pois bem, a Érica era uma outra bebezinha, e agora a gente vai falar de quem era a mãe dela, que é a Sônia Meirelles. A gente já falou aqui de outra Sônia que supostamente cuidava dos bebês lá, mas não é essa, tá? É só um nome igual. Então foca nessa aqui. Essa aqui é a Sônia Meirelles. Em 92, ela e o marido tinham 3 filhos. E aí a família passava super dificuldade, não tinha moradia fixa, eles ficavam em abrigos, em conhecidos e tal. E aí, nesse vai e vem, a Sônia conheceu o Chavarri, que, como vocês já sabem, né, ficava falando que cuidava de criança e não sei o quê. Então, vamos lá, a Sônia tinha 3 filhos, né, então o Rafael ficava com ela em casa, enquanto o Chavarri supostamente levava as 2 filhas meninas pra creche. Sendo que ela também estava grávida, então tinha mais um bebê vindo. E as 2 filhas da Sônia que iam com ele pra creche, entre aspas, elas têm umas memórias horríveis desse ano de 92. Elas se lembram de estarem deitadas numa casa estranha e o Chavarri fica lá andando pelado. Em julho de 92, a Sônia deu à luz a bebê que, sim, era a Érica Meirelles, a nenezinha da receita que a gente falou. E ela pediu pro Chavarri também levar a Érica pra creche. Só que imagina o desespero dessa mulher quando simplesmente um dia o Chavarri voltou de noite com as 2 mais velhas e não voltou com a bebê Érica. Ele falou assim, eu não vou devolver a Érica. E a Sônia, coitada, ela era uma mulher pobre, ainda a gente não falou, ela era uma mulher negra, pobre. Ela não tinha nem certidão de nascimento da menina ainda. E como que ela ia ir contra um policial branco, né? Um policial mais velho que falou, não, eu não vou devolver sua filha. O que ela ia fazer? E aí o Chavarri deixou a Érica com a dona Neuza, que, de acordo com ele, ou seja, mentira, comandava um centro espírita nos fundos da própria casa e cuidava de várias crianças. Gente, a Neuza deixava a Sônia visitar a filha algumas vezes, mas não deixava levar para casa. Até que um dia a Érica simplesmente sumiu. O Chavarri e a Neuza negociaram ela para outra família. Sim, gente, eles roubaram uma criança 2 vezes, né? Roubaram primeiro da mãe e depois agora venderam para outra família. E era super complicado também para a Sônia conseguir fazer alguma coisa em relação a isso. Porque ela tinha uma saúde mental muito frágil, ela delirava, ela tinha muitas crises emocionais. Então, assim, o Chavarri e a Neuza ficavam mentindo para ela, ficavam enganando ela e não contaram que eles tinham dado a Érica para outra família. E aí, lá no fim dos anos 90, a Neuza estava com a casa lotada de criança e resolveu pegar alguma delas e dar para a Sônia como se fosse a Érica. Gente, que absurdo. A Sônia tava incomodando demais, gente. Ela não aguentava mais a aula, queria ver a filha. E a filha eles já tinham dado pra outra família, né? Então a Neuza pegou qualquer menina negra e falou que era filha dela. Gente, olha o absurdo, a crueldade, assim, desumano, sabe? Desumano o que eles fizeram com essa mulher. E a Sônia percebeu que não era filha dela. Ela conhecia a filha dela, né? Ela sabia que aquela garota que eles tinham dado, tinham entregado, não era a Érica. E ela ficou super nervosa, sem saber o que fazer e tal. E aí um dia, no meio dos anos 2000, Chavarri ligou pra ela, pra Sônia, e falou que ia levar ela até o paradeiro da Érica. Só que a Sônia ficou com medo de ser alguma armação, e ela não foi. E o trauma da perda da filha, mais o adoecimento mental, foram deixando a Sônia cada vez mais fragilizada e mais instável. Até que em 2012, ela foi até um viaduto e ela pulou de cima desse viaduto e tirou a própria vida. E a essa altura, ela já tinha 10 filhos, e eles só descobriram sobre a morte dela dias depois, quando ela tinha sido enterrada como indigente. Outra mãe que sofreu nas mãos do Chavarri foi a Larissa Rocha. A Larissa também veio de uma família super complicada. O pai traiu a mãe com a
a irmã da mãe, aí o pai morreu quando a Larissa era pequena. E a mãe dela deixou pra ela ser criada com uma conhecida. Tipo, a mãe largou ela, assim. No fim dos anos 90, quando a Larissa já tava com uns 10 anos, a mãe buscou ela de volta pra morar no Rio de Janeiro. Só que a mãe tinha um namorado e esse namorado ficava assediando a Larissa, olhando pelo buraco da fechadura quando a criança estava tomando banho. E, gente, olha que absurdo. A mãe dela ficou com ciúmes e achou que a filha estava tentando roubar o homem dela e expulsou Larissa de casa. Lembrando, Larissa com seus 10 anos. Ok, enfim, isso aqui nem é relevante pra história, mas a gente queria contar porque é tão absurdo e horrível. Coitada, enfim. A Larissa foi encontrada por uns policiais, levaram ela pra um abrigo, ela passou a vida dela, né, de abrigo em abrigo. E em 2006, quando ela tava com quase 18 anos, ela ficou grávida pela 5ª vez. Depois de vários traumas, abortos espontâneos, ela teve uma vida muito difícil. E assim nasceu a bebê Letícia. Depois que ela deu à luz, a diretora do abrigo, né, onde ela estava, apresentou ela um parceiro especial do abrigo, o coronel Pedro Chavarri. E esse lixo apadrinhou a neném. Então, o Chavarri dava cestas básicas, roupas, e às vezes também dava uns R$800 para Larissa para ela usar nas despesas da bebê. Em troca, ele só pedia para dar um passeio de carro com a bebê, né, 1 ou 2 vezes por mês. Depois ele sempre levava de volta para a mãe. Um tempinho depois, a Larissa conheceu um cara chamado Carlos, que ele trabalhava no estacionamento, e ele tinha mais ou menos uns 50 anos. Lembrando que ela ainda, né, tinha menos de 20 anos e tal, era bem novinha. E os dois se apaixonaram e ele convidou ela para ir morar com ele. E o Chavarri também conhecia o Carlos. A gente não sabe como, assim, nem de onde. E todo mês o Chavarri levava umas crianças para ficar lá na casa deles. Ou para dar banho, ou para limpar a fralda, ou cuidar de uma ferida. Porque, infelizmente, algumas das crianças chegavam feridas. E as feridas geralmente eram próximas da região pélvica. A gente é horrível falar disso, mas enfim. E a Larissa começou a ficar olhando para ver se quando a bebê voltava, se ela tinha alguma ferida, né, na mesma região e tal, depois de passear com o Chavarri, mas nunca aconteceu nada. Lembrando que também isso não é muita coisa, né, gente? A gente sabe que não precisa ferir para abusar sexualmente, mas enfim. Em fevereiro de 2009, a Larissa teve outro bebê, que foi uma bebê que eles deram o nome de Maria Clara, que era a primeira filha dela com o Carlos, né? Então, um dia o Chavarri levou essa nenê, a Maria Clara, para um dos passeios e o Carlos entregou ela para passear de boa, né? Só que eles nunca mais viram a Maria Clara. O Chavarri simplesmente deu a bebê para uma moça chamada Daniele, falando que a mãe da bebê era viciada em crack, que ela não tinha condições de cuidar. A Daniele achou estranho e tal, mas ela pegou o bebê e ela e o marido registraram como se fosse deles, porque a neném nem era registrada, né, pelos pais biológicos. E enquanto isso, a Larissa, que era a mãe da bebê, ficou angustiada, né? Falou, gente, como assim minha filha não voltou do passeio? Começou na delegacia e tal. Só que o Chavarri tinha espalhado para os amigos PM dele lá que a Larissa era louca, que ela era viciada em crack, que ela ficava inventando história. E, gente, por isso ela perdeu a filha e ninguém acreditou nela. E a terceira pessoa que a gente vai contar aqui a história é a Eliana. A Eliana foi uma das fundadoras da comunidade da Uga Uga, lá no Rio de Janeiro. E desde adolescente, ela trabalhava como prostituta. Em 2010, uma amiga começou a falar de um cliente dela. De novo, o Pedro Chavarri. Falava como ele era uma pessoa boa, que ele ajudava várias mães com filhos pequenos, que ele dava trabalho de secretário ou de faxineira para várias moças da comunidade, etc. A Eliana achou interessante, mas ela não tinha filho pequeno e tal, só adulto. Um filho dela morreu e o outro estava preso. Nessa mesma época, o Chavarri começou a ir lá na comunidade dela, na Uga Uga, para levar um tal de malote. O que era isso? Ele chegava 1 ou 2 vezes no mês em um carro e ele levava no porta-malas remédios, fraldas, cestas básicas e saía distribuindo para as mães que tivessem filhos pequenos. E ele dizia que participava de uma ONG, que ajudava crianças carentes e tal. E ele sempre levava algumas crianças para serem cuidadas por algumas mulheres da comunidade. E ele aparecia lá para levar essas crianças várias vezes no mês, assim. Então ele chegava, pegava uma criança, dava uma desculpa do tipo, eu tenho que levá-la para ONG, tem uns protocolos, não sei o quê, e de noite devolvia para quem estivesse cuidando da criança lá na comunidade. E em meados de 2012, a Eliana, a moça que a gente está contando agora, começou a trabalhar com o Chavarri. E ele deixou com ela 2 crianças, um menino pequeno chamado Peter e a irmã dele, uma bebezinha, Vitória.
E ele falou que a mãe biológica era viciada em crack, não podia tomar conta deles. E lembra de quem que ele falava assim? E sim, gente, eram outros filhos da Larissa, a mãe que a gente tinha contado agora. Que ela teve mais esses 2 filhos e o Chavarri também roubou. E a Eliana, ela se apegou muito às crianças. E ela perguntou, né, não tem como adotar e tal, porque ela realmente estava gostando muito das crianças e ela cuidava super bem. O Chavarri sempre desconversava quando ela falava isso. Dizia, vamos ver, vamos dar uma olhada. Ficava, enrolando ela. E ele também fazia um esquema de pegar as crianças de vez em quando, né, é um protocolo da ONG e tal, e aí entregava de noite. Só que um dia ele pegou o menininho Peter e ele não trouxe de volta para Eliana. Ele falou que ele tinha devolvido o menino para a mãe biológica. Então Eliana ficou agora só com o bebê Vitória, que também era da Larissa, só para deixar claro. E em 2013, a Eliana ela se apaixonou por uma mulher chamada Cristiane, que também era da comunidade, e as duas começaram um relacionamento sério e passaram a morar juntas. E elas amavam a Vitória, gente, como uma filha delas e tal. Morria de medo de que algum dia o Chavarri levasse ela embora para sempre. E elas começaram a desconfiar do Chavarri por alguns motivos. Primeiro que ninguém tinha informações sobre essa ONG aí, e elas começaram a perguntar, será que existe essa ONG mesmo? E segundo que sempre que ele pegava e levava a Vitória de volta, a menininha voltava super sonolenta, e depois ela não voltava só sonolenta, como também com uma cara triste, sabe? Com uma cara horrível, assim. Então a Eliana começou a dificultar a vida dele, impedindo que outras mulheres da comunidade se envolvessem com ele e, enfim, com as crianças que ele levava e tal. E ela começou a exigir, não, você vai me levar pra conhecer essa ONG e tal. E ele falou, não, beleza, eu vou te levar pra conhecer a ONG. Aí ele pegou ela, pôs no carro, deu uma carona, né, pra levá-la lá. E aí, do nada, ele recebeu uma ligação, falou um pouco no telefone e falou assim, putz, vou ter que te levar de volta pra casa, não vai dar pra ir pra ONG. Aí um belo dia o Chavarri foi buscar a bebê Vitória de novo e a neném começou a chorar e falar não. Então a Eliana e a esposa dela não deixaram a bebê e elas acharam bizarro isso, né? E aí, depois disso, o Chavarri foi espaçando cada vez mais as visitas, mas ainda assim levava a Vitória de vez em quando. Uma vez, quando ele levou ela de volta, ele esqueceu na bolsa de utensílios um remédio chamado Sonin. Aí a Eliana e a Cristiane foram lá na farmácia perguntar o que era aquilo, e elas se apavoraram com o que elas descobriram. Era um sonífero infantil. E elas não deixaram o Chavarri buscar a Vitória nunca mais. E aí, em 2014, a poeira baixou e a Eliana e a Cristiane planejavam dar uma festa de 3 anos para a Vitória. E na mesma semana, do nada, apareceu uma mulher na comunidade e disse que a Vitória era filha dela. E, gente, era a Larissa. A Larissa que a gente contou aqui, né? Que o Chavarri tinha inventado que ela era viciada, roubou os filhos dela e tal. Quem estava com ela era o irmão da Vitória, o Peter. Foi assim que eles descobriram que aquela era a mãe biológica deles e que o Peter tinha guiado a mãe até ali. E a Eliane e a Cristiane ficaram super arrasadas porque, enfim, né, gente, elas amavam a Vitória, já se consideravam mãe delas e tal, mas elas sabiam que não era certo e elas entregaram a Vitória para a mãe delas. E elas só pediram, tadinha, elas pediram para a mãe trazer no sábado, né? Porque elas já tinham planejado a festinha para ela, mas a Larissa nunca mais apareceu. E aí, a Eliana, ela ficou tão, assim, decepcionada, tão triste por perder a Vitória, que ela encontrou no álcool uma forma de se consolar. Bom, voltando ao Chavarri, vamos contar um pouco o que ele estava fazendo nos anos 2010. Ele já estava com uns 55 anos. Em fevereiro de 2010, o Chavarri foi convidado para presidir a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que era uma instituição que atendia pensionistas das forças de segurança da cidade e tudo mais. Com o tempo, ele começou a usar essa organização a favor dos negócios dele, inclusive utilizando a verba para comprar fraldas, mamadeiras, para pagar a mesada de várias das mães lá da Uga Uga e tal. E em 2012, ele aperfeiçoou o esquema. Chamou um conhecido para abrir uma empresa fantasma chamada Mercadão de Fraldas para emitir notas fiscais lá que ele precisava para os bebês. Ele encheu esse lugar de amigo, colega, parente para ajudar ele nos esquemas e tal, inclusive o irmão dele, o Paulo. Quando chegou em 2014, o Chavarri retomou um sonho antigo dele de entrar para a política e ele se candidatou nas eleições
como deputado federal pelo PSL, o Partido Social Liberal. E aí ele ia um monte de evento, sempre levava um fotógrafo para tirar foto dele com os políticos e tal. Inclusive, ele tirou várias fotos com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O Chavarri botou as mães da Uga Uga para fazer campanha para ele, distribuir panfleto, não sei o quê. No fim, ele só levou 1.948 votos, ou seja, 0,03% da votação. Ele ficou pé da vida, mas ele teve que se contentar com essa ideia de que ser político não era para ele, né? Daí, em 2015, o Chavarri descobriu que a mãe dele, a Modesta, estava com a doença de Parkinson. E os filhos dela se juntaram para pagar um apartamento para ela na Barra da Tijuca, que seria perto do Chavarri e da irmã dele. E eles decidiram alugar a casa antiga da mãe, né, para poder ajudar a pagar as despesas e tal do tratamento. E o Chavarri ficou responsável por essa parte toda, que ia achar um inquilino novo e tal. Só que os meses foram passando e nada. Chegou maio de 2016 e nada, ele não tinha achado inquilino nenhum. E todo mundo achava muito estranho, porque a casa ficou lá, sem ser alugada, sem ser usada, será? Aí um dos irmãos dele decidiu ir na casa com a esposa para ver o que estava acontecendo. E quando chegaram lá, eles encontraram um colchonete, brinquedos velhos e várias garrafas d'água. Eles ficaram, gente, que porra é essa que tá acontecendo aqui, né? E foram confrontar o Chavarri. E ele ficava se desviando. E, infelizmente, pouco tempo depois, a Modesta faleceu. E então todo mundo ficou triste, ninguém mais foi cobrar explicações do Chavarri. E ele se livrou dessas acusações. Ok, beleza. Tamo em 2016. A Eliana e a esposa dela estão super tristes lá, né? Porque perderam a Vitória. Lembra que elas tinham feito a festinha, né? Daí a Larissa apareceu e pegou a filha, né? Então a Eliana tava super mal. Aí uma sobrinha da Eliana, que era prostituta, ficou grávida de um cliente, mas ela não queria o bebê. Então a Eliana e a esposa cuidaram dela da gravidez, né? Ficaram com ela e depois que ela deu à luz, elas ficaram com a bebê, que chamaram de Ana Maria. Aí já lá vem ele. O Chavarri quis apadrinhar a Ana Maria, mas elas queriam que ele ficasse o mais distante possível da criança, né? Até porque, pra piorar, naquela época tava circulando um vídeo lá em Uga Uga de um senhor branco abusando de uma criança em Cabo Frio. E muita gente achou que esse senhor aí era muito parecido com o Chavarri, mas não dá pra ter certeza na imagem, o rosto não aparece direito. Mas Eliana resolveu confrontar o Chavarri e foi perguntar se ele era pedófilo. Ele começou a meter aquele discurso de que tinha muitos inimigos, que todos inventavam muitas mentiras sobre ele, mas que não era pra ela acreditar, não. E aí, gente, a poeira baixou um pouco, tal. Quando foi setembro de 2016, o Chavarri se ofereceu para cuidar da Ana Maria por uma semana, para que elas pudessem ter um descanso. E a Eliana estava muito lotada de trabalho, então ela acabou aceitando. Mas assim que o Chavarri levou a menina, ela caiu em si e percebeu a burrada que ela tinha feito. E a Cristiane ficou muito pistola com ela, assim, começou a passar mal, elas ficaram desesperadas, com medo do que poderia acontecer com a bebê. Então elas passaram a noite toda tentando falar com ele. Até que na manhã seguinte, ele aceitou trazer a Ana Maria de volta mais cedo. Uma das mulheres que trabalhava lá na Uga Uga pro Chavarri se chamava Tuane Pimenta. E a Tuane sempre foi considerada meio problemática. Ela era uma boa mãe, de acordo com os moradores de Uga Uga, mas de resto ela era super egoísta, ela não se importava muito com os outros, enfim. Aí em 10 de setembro, como o Chavarri tinha devolvido a bebê Ana Maria, a Tuane mandou mensagem pra ele oferecendo uma outra bebê que ela achava que ele ia gostar. Ai, gente, que horror. A Tuane tinha um amigo de infância que chamava Jorge, e ele e a namorada, a Jéssica, tinham uma bebezinha de uns 2 aninhos. Nessa época, a Jéssica, a namorada do Jorge, ela era manicure e pedicure, ela ficava o dia todo trabalhando, tal, e ela só chegava em casa de noite. Aí, por volta das 6:30 da tarde, assim, o Jorge estava observando a bebezinha brincar, quando deu de cara lá com a Tuane. E a Tuane falou assim, deixa eu levar a bebê pro shopping pra ela tirar foto com o Papai Noel, com a decoração de Natal. Aí assim, gente, setembro, tá? Aí a Jéssica falou assim, gente, mas já tem decoração de Natal em setembro? Mas sei lá, né? Beleza. Então eles deixaram a Tuane levar a bebê, né? Sem saber que ela trabalhava pro Chavarri. E enfim, ele devolveu a filhinha da Eliana e da Cristiane. E aí ficou com essa nova criança aí que a Tuane arrumou pra ele. E aí por volta das 8 da noite, o Chavarri decidiu passar num Bob's que tinha ali perto. E ele foi no drive-thru. E os vidros do carro estavam todos fechados e cobertos e tal, pra não verem a criança. E uma atendente do drive-thru, que se chamava Dandara, ela era moradora do Uga Uga. E ela reconheceu ele como o homem, né, que sempre levava os mantimentos pras mães e tal do Uga Uga.
E ela anotou o pedido dele e ele foi até o estacionamento, onde ficou lá esperando. Quando o pedido estava pronto, a Dandara bateu no vidro do carro, só que ele demorou um pouco para abrir. Quando ele abriu o vidro, ele tava com uma cara meio preocupada, assim, meio nervoso. E foi aí que, de relance, a Dandara viu um bebê no banco de trás do carro, só usando uma calcinha, que estava do avesso, como se tivesse sido colocado rapidão, assim. E a nenê parecia super cansada, assim, e tava com as pálpebras tremendo. Gente, que horror. O Chavarri pegou o lanche, agradeceu e fechou a porta rapidão, fechou o vidro. Aí a Dandara voltou pra lanchonete, ficou olhando e viu que o carro continuava lá parado. E ela falou, gente, ele só pode estar abusando dessa menina? Ela falou pro chefe dela, ela falou, vou chamar a polícia. Aí o chefe falou que não, que era pra eles não se meterem na vida dos clientes. Só que a Dandara ficou pistola, ela começou a brigar com o chefe, começou a gritar. Uns clientes ouviram e os clientes ligaram pra polícia por ela. 2 policiais foram até lá, então, com uma viatura pra checar o que estava acontecendo. Então, assim, deu tempo dos policiais serem chamados e chegarem lá. E aí, quando eles estavam chegando perto do carro, o Chavarri ligou o carro e começou a dirigir. Aí a viatura perseguiu ele e tal, até que conseguiram fechar o carro dele. Olha o absurdo, gente. Aí ele abaixou a janela e começou a falar, não, gente, eu sou coronel, eu sou presidente do não sei o que lá e tal. Mas os policiais viram a criança nua no fundo do carro e mandaram o Chavarri sair. Um dos policiais foi na farmácia com a bebê para comprar uma fralda para ela, né? Enquanto o outro ficava ali conversando com ele. O policial ligou para a delegacia e eles mandaram reforços. Enquanto ainda estava só os dois, o Chavarri ainda tentou subornar, oferecendo dinheiro e tal, em troca do silêncio dele. E o policial, muito esperto, fingiu que estava aceitando e foi gravando tudo com o celular para servir de prova contra o Chavarri. O vídeo foi registrado por um PM no local onde o oficial foi flagrado com a criança no carro. O coronel, de óculos e cabelo branco, parece falar em códigos. Segunda-feira eu resolvo tudo. Acabar com essa ocorrência. Entendeu? Eu resolvo tudo segunda-feira. Sim, senhor. Segunda-feira vai fazer sol, tá ventando hoje. E o Chavarri ficou mandando mensagem pra Tuane pegar o bebê e tal, e finalmente ela apareceu, junto com a irmã dela, Isabela, que também participava de tudo. E os 3 tinham combinado que a história ia ser o seguinte: o pai da bebê morreu e a mãe estava presa. E eles ficaram falando isso, né? E aí a Tuane mostrou a certidão de nascimento da criança, que estava com ela, pra mostrar que ela era responsável pelo bebê, já que ela que tinha os documentos. Mas beleza, chegou o subtenente da polícia e ordenou que todos fossem para a delegacia prestar depoimento. No caminho, ainda pararam para buscar a Dandara, a funcionária do Bob's, para ela depor também. E o Chavarri foi dirigindo o próprio carro, gente. E aí um dos policiais foi com ele e viu que no carro tinha um tablet. Ele queria pegar como evidência, mas como ele era de uma patente mais baixa que do Chavarri, e por questão de hierarquia mesmo, né, tipo, ele não podia pegar, mesmo ele estando prendendo a pessoa. Olha que absurdo isso, né, mas enfim. A galera chegou na delegacia, já tinha 3 advogados do Chavarri ali e tal, e aí o policial falou pros outros pegarem o tablet, né, falou, olha, tem um tablet no carro, não sei o quê, só que a galera cagou na hora, e aí quando mais tarde foram procurar, não existia mais tablet nenhum. Enfim, o Chavarri foi testemunhar, mas ele convocou o direito do silêncio. E aí depois a Dandara foi e contou de uga-uga, que ele ficava lá, né, ajudando as mães e tudo mais. Enquanto isso, já era quase meia-noite, quando a Jéssica finalmente terminou o serviço lá de manicure e chegou em casa. O Jorge estava dormindo e, gente, a bebê deles não estava lá. Então ela acordou ele já, perguntando onde que estava o neném e tal. Ele disse que não sabia, que achava que tinha sido devolvido para ela. E eles falaram com a mãe do Jorge, que também morava com eles, né? Moravam os 3 juntos e a bebezinha. E ela também não sabia. E, gente, ela contou que a Tuane foi lá falar com ela e levou a certidão de nascimento. Que a Tuane inventou, que a igreja estava fazendo uma doação e tal, que precisava desse documento. E aí ele entregou para ela, gente. Tipo, obviamente a Jéssica e o Jorge ficaram desesperados. E mesmo sendo tarde, eles foram andando até a comunidade de Uga-Uga, onde a Tuane morava. E eles chegaram lá, começaram a bater na porta da casa da família da Tuane e tal, nada de responderem. Até que eles encontraram o irmão da Tuane, que ele tava andando, assim, numa rua. E ele falou que tinha dado dinheiro pra elas mais cedo e tal, pra Tuane dar comida pra bebê. Mas que ele não sabia onde elas estavam. Nessa mesma hora chegou a Dandara, funcionária do Bob's. Ela chegou pro irmão da Tuane, sem saber quem eram a Jéssica e o Jorge, né? E falou pro irmão da Tuane,
Ou a Tuane é maluca, viu? Ela deixou uma bebezinha com o Pedro. O Pedro é o Chavarri, né? Aí a Jéssica e o Jorge falaram, gente, nós somos os pais da bebê. O que aconteceu? Quem é Pedro? O que tá rolando? A Dandara ficou, nossa, chocada. Ela falou, gente, eu não sei como falar isso pra vocês, mas eu acho que a filha de vocês quase foi abusada. Aí ela contou tudo que rolou. E eles saíram correndo pra procurar a filha. Eles correram pra casa, pegaram os documentos que provavam que a menina era filha deles. Aí eles chamaram a mãe do Jorge e os três foram correndo pra delegacia. Enquanto isso, lá na delegacia, interrogaram a Tuane, a irmã dela, só que as histórias delas não davam match. Elas ficavam mudando a história com o passar do depoimento. Uma hora a Tuane falava que a mãe da bebê estava presa, depois que ela cuidava da bebê quando a mãe não podia. E aí chegaram os três lá na delegacia e conseguiram provar que a Jéssica e o Jorge eram os pais verdadeiros da bebê. E aí, finalmente conseguiram pegar a bebê e ficaram tranquilos. A mãe da Tuane, da Isabela, estava lá para dar suporte para as filhas e tal, e ela teve a pachorra de chegar no ouvido da Jéssica e sussurrar que se ela falasse alguma coisa, ela ia prejudicar a filha dela, que a filha dela até poderia ser presa. E a Jéssica falou, olha, foda-se, eu vou contar tudo que aconteceu. Contou tudo que aconteceu. Foda-se a sua filha, ela pegou a minha filha. Ela falou, foda-se a sua filha, né? Vai contar tudo num depoimento. Que sim, a Tuane pegou a filha, não devolveu e etc. Aí os policiais liberaram a família pra voltar pra casa e tal, com a bebezinha. Enquanto isso, o Chavarri dormiu na delegacia e ele recebeu prisão preventiva por abuso de menor e corrupção. Mas ele tava tranquilo, ele não tava nervoso. Os advogados passaram a noite toda tentando vender a ideia de que ele era um homem respeitado. Até foram o irmão e o sobrinho do Chavarri lá na delegacia para mostrar que ele era um homem de família. Mas chegou de madrugada, o Chavarri foi levado para o Batalhão Especial Prisional de Niterói. A delegada Cristina Honorato se interessou pelo caso. Ela era da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, DCAV, e ela estava acostumada a lidar com esse tipo de crime e tal. Então ela assumiu o comando da operação, interrogou todo mundo, interrogou os policiais que acharam a bebê, enfim. Revistou a casa das irmãs lá, da Tuane e da irmã dela, e encontraram no celular da Tuane uma pasta do Google Drive com mais de 300 fotos e vídeos de pornografia infantil. E não eram das crianças que a gente falou nesse episódio, gente. Eram outras crianças que tinham conteúdo disponibilizado na internet, uma coisa horrível, assim, de pedofilia. Isso foi suficiente para conseguirem um mandado de prisão preventiva em outubro, mas elas acabaram ficando presas só por 3 meses. Enquanto isso, o corpo de delito da bebê Júlia, filha da Jéssica e Jorge, deu negativo. Mas a delegada falou, olha, não é por isso que não aconteceu um abuso, né? A gente sabe que existem outras formas de abuso que não são penetração. Enfim, para piorar a história, sempre que um homem de meia idade ou um homem de cabelo branco passava perto da bebê, ela começava a chorar desesperada. A delegada falou, né, essa criança tá traumatizada e tal, e aí ela falou, vou seguir. Ela também pediu um corpo de delito da bebê Ana Maria, filha da Eliane, que era casada com a Cristiane, né, e tal, lá de Uga Uga, enfim. Esse corpo de delito também deu negativo, mas mesmo assim, ela tinha o mesmo trauma da bebê Júlia, de ficar chorando quando um homem branco, um homem de cabelo branco passava perto, assim. Enfim, a delegada investigou todo mundo, falou com a Larissa também, falou com todo mundo envolvido. E no fim, essa delegada teve que mudar de delegacia, mas ela deixou tudo encaminhado pro inquérito e tal. E aconteceu o julgamento do Chavarri em maio de 2017. E a juíza definiu que a quantidade de provas era robusta e injustificável e deu para ele uma pena de 11 anos de prisão por estupro de vulnerável e corrupção ativa. E, gente, todas essas pessoas aqui que a gente comentou, né? Esse episódio tem bastante nome envolvido, bastante família. Todas essas pessoas envolvidas, elas ficaram traumatizadas. Elas tiveram sequelas, né? Algumas mais graves, outras menos graves. Né? A gente até comentou de uma que tirou a própria vida diante do sofrimento que estava tendo e tal, que teve a bebê roubada e tal. Mas, enfim, claramente eram usadas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, que não podiam criar os seus próprios filhos, que não tinham uma situação financeira, que não eram estáveis financeiramente, então se aproveitaram dessa vulnerabilidade para atingir essas famílias. Então todas essas famílias ficaram muito traumatizadas com essa situação. E até hoje elas têm, né, carregam traumas, têm resquícios desses problemas
E o Chavarri saiu do presídio em dezembro de 2018. Ou seja, ele só cumpriu 1 ano e 3 meses de pena no regime fechado. E aí passou a cumprir regime domiciliar. E aí, desde então, ele ficou meio low profile, andando na rua e tal. E a polícia militar falou que ia exonerar ele. Só que não aconteceu nada. Ele continuou ganhando R$20 mil por mês da polícia. Só teve um irmão que não quis mais relação com ele e tal. De resto, a família continuou normal, a esposa, a filha dele. E aí, em abril de 2019, uma menina de 10 anos e um menino de 15 foram na delegacia acompanhados da avó. Eles denunciaram o pai e o avô deles, dizendo que eles eram abusados há 5 anos, que prostituíam eles para outras pessoas. E uma dessas outras pessoas que eles eram dados, né? Ai, que horror, gente. Era o Chavarri. Ele pegava essas crianças e pagava para abusá-los desde 2016. Aí conseguiram um mandado de prisão temporária para o Chavarri de novo, aí saiu na mídia e tudo mais. Mas ele saiu do Rio de Janeiro por 1 semana com a esposa e com a filha. E quando ele voltou, a poeira já tinha baixado. E aí ele mesmo resolveu se entregar sem todo o fuzuê da mídia, gente. Ele simplesmente foi embora. Olha só. Ele já estava ali na faixa dos 60 anos. E o certo seria ele ir na delegacia da criança e do adolescente vítima, que é onde o inquérito dele estava aberto. Só que o Chavarri preferiu se entregar na 19ª delegacia, porque de lá ele seria levado para a PMRJ, e lá ele já estava mais acostumado, se sentia mais confortável, mais no poder. Ele mesmo escolhia, sabe, como ele que poderia acontecer. Então ele foi lá, ele foi e se entregou aí nessa delegacia. Ele foi interrogado, ele falou que ele não fazia ideia de quem eram essas pessoas todas, né, do avô, da prostituição, não sei o quê. E ele tava tão calmo, tão assim, sabe, tranquilão. O delegado ficou chocado. Hoje em dia, gente, ele continua detido no batalhão prisional da PM, em Niterói, por esse novo crime. E o Conselho de Justificação da Polícia Militar resolveu expulsá-lo oficialmente. Agora, só depois disso, tá? Mas o Chavarri recorreu e o caso está em trâmite. Até hoje, existem muitas pontas soltas nessa história. O quanto as pessoas que trabalhavam com ele faziam de verdade, o que ele chegou a fazer com vários bebês, os que não foram encontrados e muitas outras dúvidas. A única certeza desse final é a mais triste. Várias famílias foram traumatizadas, algumas pro resto da vida. Olá, você operander fiel que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas. Em 73, com 19 anos, ele decidiu entrar para a Polícia Militar do Rio, a PMERJ. PMERJ? A PME... Ai, meu Deus, a gente já vai ter a piada. E aí, no mesmo dia, o Vander mandou uma menina subir lá na janela basculante da casa do Chavarri. Nossa. Chavarri. Mano, você tá ouvindo essa porta de fantasma? Tô. Amiga, pelo amor de Deus, você tem que pegar uma pedrinha pra encostar aí. Eu tenho, mas não tá segurando. Eu tenho que comprar uma chave. Essa porta é assombrada. Gente, e esse lixo apadrinhou a neném. Nossa, que susto. Uma opção é Multilixo Remoções de Lixo SS, Estrada Três Cruzes. É a Alexa? É este lugar que você quer? Não, é a Siri. Caralho, Siri vai tomar no seu cu, velho. Eu nem te chamei. Que grossa. Amiga, eu levei um susto muito grande. Eu ouvi uma voz na minha casa. Ele também fez o exame no eletroencefalograma. Eu nunca consigo falar isso. Eletroencefalograma. Nunca consigo falar isso, como se toda hora. Todo dia eu preciso falar essa frase. Ai, hoje no meu eletroencefalograma foi horrível.